Bom dia, estamos no dia 85 de leitura da Bíblia. Começaremos com Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 22. A parábola da festa de casamento. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos seus convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e os animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que os encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A questão do imposto. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Por que não olha para a aparência das pessoas? Assim sendo, diga-nos, o que o Senhor acha? É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Números, capítulo 21. A derrota do rei de Arade. O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou algum deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades, e aquele lugar foi chamado de Horma. A serpente de bronze. Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá.
Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está diante de Moabe para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufa, e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar, e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Bia. Esse é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brote, ó poço, entoe cânticos para ele. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. De Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que tenhamos passado pelo seu país. Porém, Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza e lutou contra Israel. Mas Israel o matou a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim, Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, de cuja mão havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem: venham a Hesbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom. Porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom, e consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos do Arnon. Ai de você, Moabe, você está perdido, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os ferimos com flechas, então destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois, Moisés mandou espiar a cidade de Jazer. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom. De tal maneira o derrotaram a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra dele. Cântico dos Cânticos 1. Primeiro cântico. Esposa, beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como o perfume derramado é o seu nome. Por isso, as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos.
Coro: exultaremos e nos alegremos por sua causa, do seu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que o amam. Esposa: eu sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para a minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas, mas a minha vinha que me pertence não a guardei. Diga-me, ó amado, de minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Esposo: se você, a mais bela das mulheres, não o sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos. Junto às tendas dos pastores, comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. O seu rosto fica lindo com os enfeites, o seu pescoço com os colares. Faremos para você enfeites de ouro, com incrustações de prata. Esposa: enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um sachê de mirra, posto entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena, nas vinhas de En-Gedi. Esposo: como você é bela, minha querida, como você é bela. Os seus olhos são como pombas. Esposa: como você é belo, meu amado, como é encantador. O nosso leito é de viçosa relva, as vigas da nossa casa são os cedros, e o nosso teto são os ciprestes. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Esposo: como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Esposa: como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustente-me com passas, conforte-me com maçãs, pois estou morrendo de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão nem despertarão amor, até que este o queira.